desde que Brizola deixou o governo do Estado. Ou seja, uma política pública de segurança que simplesmente ela é ineficaz pelas estatísticas e pronto, acabou. E aí, na réplica, eu vou deixar claro aqui a segunda parte do nosso pensamento aqui. Deixa eles responder aqui. Bom, então vamos lá, 5 minutos. Tá na tela aí? Vamos. Eu acho que o Leonel queria sentar desse lado aqui pra ele já responder, já que ele tentou adiantar aqui a resposta. Mas eu acho que se a gente tá falando de segurança pública, a gente tem que falar do maior case de segurança pública do mundo hoje, que é El Salvador. Não adianta dar risada porque os números provam isso. Era o país mais perigoso do mundo, né? Tinha uma taxa de homicídio de mais de 103 a cada 100 mil habitantes e foi reduzido em mais de 98, 99%. Só deixa eu terminar aqui e depois você falar na sua vez. Tentou comparar El Salvador com nazismo, né? Esse é o nível da esquerda. Bom, mas pra eles também o Alckmin era nazista, né? Um tempo atrás. Então qualquer coisa vale a comparação com o nazismo. El Salvador fez uma receita que é simples. Eu tive inclusive a oportunidade de ir para El Salvador 2 vezes. Fiz uma pergunta pro presidente Bukele do que poderia ser aplicado do modelo salvadorenho no Brasil. E ele, em partes, ele me respondeu algo similar ao que você tentou adiantar. De que El Salvador é um país muito pequeno, de 6, 7 milhões de habitantes, né? Mais de 1 milhão de pessoas saíram daquele país por causa da criminalidade e que o Brasil ele tem que criar soluções próprias. Mas isso não faz com que a gente, por exemplo, não possa olhar para o bom exemplo e para as boas medidas que foram feitas lá. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa de resolução de homicídios de mais ou menos 30%, ou seja, 70% dos homicídios que ocorrem no Brasil, a gente sequer acha a pessoa que cometeu um homicídio. A média da OCDE é de 65% nesse número. A média em El Salvador de resolução de homicídio é de 98%, 99%, ou seja, todo criminoso que comete um homicídio, ele é encontrado e ele é punido. Aqui no Brasil não. Ou seja, esse papo de que o Brasil tem uma grande população carcerária é uma balela, porque a maioria dos crimes no Brasil não são resolvidos. Então não tem como a gente falar que o Brasil tá indo no caminho certo, sendo que a maioria dos crimes a gente sequer acha o autor. Então como que o Brasil tem uma grande população carcerária? Pelo contrário, o Brasil tá faltando gente ser presa. E os números mostram isso. Então, o modelo salvadorenho, sim, é um modelo que a gente pode olhar as boas experiências e aplicar o que importa aqui no Brasil. Desculpa, Rafael, né? Você falou assim, diversos estudos, né? Mostram. Primeiro, assim, você tá falando de estudos de que quando você tira uma liderança criminosa, a violência aumenta. Isso acontece porque é o seguinte: quando você tira a liderança, há espaço, a disputa de poder entre as próprias facções. Foi o que aconteceu no México várias e várias vezes. Por isso que a gente defende justamente você fazer medidas que vão sublimar o crime em todas as instâncias, de uma vez. Não adianta você ir lá e pontualmente fazer um negócio aqui ou fazer outro ali. A gente defende uma ação continuada para combater o crime, inclusive mudança no Código Penal. O vereador citou aqui que, na verdade, alguém citou aqui que a gente tem poucas pessoas presas e que isso na verdade não funciona. Eu vi seu debate inclusive com o Pimentel, né, onde vocês divergiram bastante nisso, e eu discordo de você no seguinte sentido, cara. A repressão ela é fundamental para você mudar o sistema de incentivos, né? Você citou que o El Salvador não é um país que deve ser usado como modelo, mas eu discordo. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, se você pegar estudos na Itália, eu tenho um estudo aqui que mostra que justamente a progressão de regime foi algo absolutamente terrível para a segurança pública. Ou você pode pegar o nosso próprio caso aqui em São Paulo. Tem um estudo do Perry Chiquida que ele mostra que mais de 90% das pessoas encarceradas aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, perdão, eles responderam que se eles tivessem certeza da punição, eles jamais cometeriam um crime. Mais do que isso, mais de 85% dessas pessoas também disseram que eles não precisavam cometer o crime que eles cometeram. Eles cometeram por causa de uma decisão econômica. Então, a partir do momento que você não tem o freio moral, e é todo esse papo que vocês adoram, educação, não sei o que, beleza. Quando você não tem esse freio, e o Brasil é um país que não tem esse freio, uma vez que você tem abandono parental, baixíssimos índices de educação, que inclusive o Lula tirou dinheiro da educação para aumentar dinheiro de emenda parlamentar, você pode me refutar se eu estiver falando alguma mentira aqui. Quando você não tem esse freio moral, você precisa do elemento de repressão. Ninguém aqui é sádico, ninguém aqui quer torturar bandido por diversão. Só que o lance é o seguinte, cara, se você não tem o freio moral, você precisa do freio de repressão, né? Isso é uma coisa meio óbvia e todos os estudos, todos que eu vi nesse sentido, inclusive de ONGs de esquerda, mostram o mesmo direcionamento. Sem repressão, você simplesmente não resolve criminalidade.